Gente boa, povo de Deus, nós estamos aqui em mais um bate-papo, mais uma conversa gostosa, sempre recebendo aqui no Momento de Fé convidados especiais. E hoje nós temos o prazer de conversar com o professor João Salomão, que veio de Bela Vista do Paraíso para partilhar aqui momentos conosco, fazer a abertura, nessa aula inaugural de mais um curso de teologia para leigos. E ele vai contar para a gente sobre a perspectiva desse curso, vai falar um pouquinho da vida dele, do contexto dele lá em Bela Vista do Paraíso. E também depois vai partilhar aqui um momento de espiritualidade com todos nós. Como vai, professor João? Graças a Deus, Rodrigo e telespectadores, bem e com uma expectativa assim, muito positiva com relação a esse encontro com esse povo maravilhoso aqui de Rolândia. A gente atendeu ao honroso convite do Monsenhor José para vir aqui ajudar a reflexão dos fiéis nesse curso de teologia. Então, a gente está aqui disponível para fazer a nossa missão aqui, que é a de contribuir com aquilo que a gente tem de experiência e também de conhecimento com a comunidade desta paróquia, que certamente é muito empenhada em realizar bem também ela a sua missão aqui no meio deste bom povo de Deus. E o senhor é de Bela Vista do Paraíso? Conta um pouco para a gente como é que está Bela Vista, como que foi a sua trajetória, o seu desenvolvimento ali em Bela Vista do Paraíso. Há quanto tempo está lá? Bom, eu sou nascido e criado ali na região. Sou nascido no município de Sertanópolis, mais na área rural, que, porém, era mais próxima da cidade de Bela Vista do que de Sertanópolis. Mas eu fui batizado em Sertanópolis, porque naquela época Bela Vista ainda não tinha um vigário fixo, Então, a minha vida foi praticamente por ali, naquela região, A minha família está toda radicada ali em Bela Vista. Minha família é uma família de agricultores, Então, eu fui estudar no seminário. Eu tinha 16 anos e fiz o ginásio, colegial, filosofia, teologia, sempre em escola interna da igreja, nos seminários. Então, quando fui ordenado, houve uma vaga para ir para Roma, fazer um curso de especialização. Então, escolheram a mim e eu fiquei 2 anos lá também. E, quando voltei, exerci trabalho, inclusive uns meses aqui na Vila Oliveira. Depois fui para Londrina, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Seminário Paulo VI, e atendi também uma época em Bela Vista do Paraíso. Mas passou aqui em Rolândia também, né? Aqui na Vila Oliveira. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Isso foi em que ano? 73, 74, mais ou menos. Está fazendo já quase meio centenário. E aí o senhor também se descobriu em uma outra vocação e assumiu essa outra vocação, que é constituir uma família, não é? Isto. Eu converso assim tranquilamente com as pessoas com quem eu convivo e com quem eu me apresento, que Deus me deu 2 grandes graças. Primeiro, de ser padre, que eu procurei corresponder na medida das minhas limitações, do melhor modo possível. E também Deus me deu a graça do casamento. Tenho um casal de filhos, que hoje um já é formado, e uma filha também está estudando em Londrina, na universidade, na UEL,
né? Então, eu me sinto feliz por ter sido feliz como padre e também depois como casado, tendo Deus me dado um casal de anjos, como eu digo sempre, né? Então, também nessa área, eu me sinto realizado e procuro testemunhar isto, porque foi bênção, foi graça, foi ajuda que Deus me deu. Amém. Que ótimo, viu? Poder ouvir isso, professor João Salomão, partilhando um pouco aqui da trajetória dele, não é? Olha que bacana, nós estamos aqui vendo um cidadão de Bela Vista, vindo aqui dar uma passadinha por Rolândia, e dentro desse contexto que o senhor acabou de falar, né, que Deus sempre te dando essa graça, abençoando, onde quer que o contexto da vida nos leve. Também tem a questão da missão, não é? Afinal de contas, com esse conhecimento adquirido, com essa inspiração que Deus lhe dá, para poder ensinar as outras pessoas, para poder passar o conhecimento, ou seja, de outra forma falando. E aí nós já temos o contexto do curso de teologia. O que a gente pode falar de um curso de teologia, assim, em termos, professor, de definição, da importância dele para a caminhada de um cristão? Não há dúvida que eu recebi muito da igreja, até estava conversando com o Monsenhor José agora há pouco, que eu me sinto devedor à igreja por tanto que eu recebi dela, né? E o que eu recebi dela não foram assim, bens materiais, mas foi aquilo que certamente o Espírito de Deus me ajudou a entender, e hoje eu procuro compartilhar o conhecimento que a igreja me deu, que eu procurei, então, procurando ser fiel a esta igreja. Eu quero também compartilhar isso com os meus irmãos leigos, né? Pessoas assim que, mesmo nas suas profissões, elas consagram uma grande parte do seu tempo para o bem da comunidade, para o bem do povo de Deus, né? Então, desculpe atrapalhar, mas assim é importante falar desse desejo dessas pessoas, né, de buscarem algo a mais, né? Não tem dúvida, porque o mundo de hoje exige de cada um de nós cada vez mais capacitação, cada vez mais a gente estar assim preparado para os desafios que hoje não são pequenos, né? Não digo que nós estamos vivendo num mundo problemático. Nós estamos vivendo num mundo que está nos desafiando e que nós, como cristãos, que acreditamos no Espírito Santo de Deus, nós podemos ser resposta para tantos desafios que a igreja hoje tem e que, certamente, nós temos uma missão. Deus nos colocou nesse tempo, com esses desafios, com essas, às vezes, assim, dificuldades, mas que nós, com o Espírito de Deus, certamente nós poderemos chegar a consensos que vão contribuir para que tenhamos uma sociedade mais feliz, mais cristã e mais realizada em todos os seus projetos justos e honestos. E, professor João Salomão, sobre a teologia, a gente pode considerar, né, puxando aqui para esse contexto de teologia para leigo, ela é uma fonte de conhecimento, ela é uma oportunidade de proximidade com Deus? O que a gente poderia contextualizar para as pessoas que procuram um curso desse? Eu costumo sempre falar, quando eu vou a um encontro e falar de Deus, e nas matérias que eu leciono no curso de teologia lá em Bela Vista também, que nós temos que ser duas coisas. Primeiro, o cientista que vai pesquisar, que vai aprofundar, que vai procurar cada vez mais ter melhor conhecimento, e, ao mesmo tempo, nós somos o espiritual, o místico, que se delicia com aquele ensinamento,
que se delicia com a palavra de Deus, que se enche de alegria de ter um Deus sempre do nosso lado, sempre querendo o nosso bem, sempre buscando tudo aquilo que é melhor para nós. E nisto, quanto mais nós estivermos preparados, seguramente nós seremos também melhores instrumentos na mão de Deus, na nossa igreja, que hoje certamente vive momentos assim especiais de graça, de bênção, com grandes expectativas e com muita alegria que o Papa Francisco tem dispensado a esta igreja, também com o seu carisma, com a sua sabedoria, com o seu busca de constante encontro com as pessoas, para que a igreja seja cada vez mais instrumento da alegria da salvação que Jesus Cristo veio trazer para nós, e que esta igreja recebeu a missão dele de, em todos os tempos, em todos os lugares, levar a mesma alegria de salvação que Jesus levou ao povo da sua época lá em Israel. Ótimo. Então, o que a gente pode, assim, para finalizar aqui a nossa bate-papo, professor João Salomão, o que a gente poderia dizer assim sobre o seu conceito, né, a sua expectativa diante dos próximos passos, né? Nós estamos aí já retratando aqui essa aula inaugural, mas existe um processo aí de alguns meses. Quantos meses seriam? A minha matéria serão aproximadamente 2 meses e meio, né? Quase 3 meses, né? E depois, eu não conheço o programa de estudos aqui do curso de Rolândia, mas lá em Bela Vista nós temos quase 30 matérias de teologia, incluindo Bíblia, história da igreja, moral e liturgia, afinal, todas as matérias que compõem um curso para que o fiel cristão possa estar assim bem atualizado e bem informado, de modo que o seu trabalho numa comunidade possa ser cada vez mais assim, vamos dizer uma palavra, cada vez mais produtivo e proveitoso para o bem da comunidade onde ele vive, no seu trabalho, na sua família, afinal, na sociedade onde ele participa, né? Certo. Então, mas nesses 2 meses e meio, nós vamos ter uma área específica da teologia que o senhor vai trabalhar. Isto. Qual seria? Nós vamos fazer uma matéria chamada eclesiologia, quer dizer, é o estudo da igreja, o que é a igreja, quando que ela surgiu, como que ela foi se organizando, qual foi o papel dela nas diversas etapas da história do cristianismo, desde de Jesus Cristo, e vamos também pegar até lá no Antigo Testamento, porque lá que começa o grande projeto de Deus, que com Jesus Cristo vem se confirmar, e a igreja, então, é a portadora da mensagem de Jesus Cristo. Então, a igreja, em toda a sua organização, a sua legislação, os conteúdos que ela tem e a missão que ela realiza, certamente é isso que nós vamos estudar, né? Desde o início até os dias de hoje, com toda a estrutura, com todas afinal, a legislação e toda a organização que ela tem, né? Bom, então, professor João Salomão, nós desejamos aqui ao senhor uma frutuosa participação aqui nesse curso de teologia e agradecemos essa disponibilidade por estar aqui na Paróquia São José, ajudando a todos esses participantes aí, a esses alunos, né,
que sentam aí nas cadeiras e colocam também o seu coração, a sua alma à disposição desta fonte de conhecimento que enriquece com certeza essa caminhada cristã. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade e agradeço novamente ao Monsenhor José, né, por ter me feito esse convite, e eu gostaria de corresponder a essa expectativa que ele gerou aí na comunidade com respeito ao meu trabalho aqui nesses meses de aulas até o final do ano. Muito obrigado e que nós todos colaboremos para que tenhamos realmente um curso muito proveitoso e que venha enriquecer ainda mais esta comunidade com as graças de Deus. Amém. Professor João Salomão, nesta aula inaugural neste curso abençoado de Teologia para Leigos.